Bom, agora eu vou tentar contar a história. A metáfora para o casamento. Uma floresta muito grande. Duas pessoas em lugares opostos adentram nessa floresta e se perdem. Passam dias perdidos, sem encontrar ninguém, sem achar uma direção. De repente, esses dois perdidos se encontram. Imagina a alegria, imagina o contentamento, imagina a explosão de felicidade, imagina a explosão de felicidade, os abraços, os sorrisos, mas ambos estão perdidos. Ambos estão perdidos. E vejam, a vida foi organizada de forma que cada um siga o seu destino. Siga o seu destino. Então, quando você casa, você para de seguir o seu destino. Por quê? Porque a sua trajetória não é mais livre. Você está acorrentado. Então, os dois universos ficam entrelaçados, formando uma corrente que impede a pessoa de seguir o seu destino. Eu ia fazer vários vídeos aqui de Buda. Buda falou da iluminação. Ele se iluminou. Como que Buda se iluminou? Renunciando ao casamento. Renunciando ao casamento. Isso quer dizer o quê? Isso é uma prova axiomática que a iluminação só vai acontecer na solitude, concordando com Jung. Estando só. A iluminação só vai acontecer estando só. Enquanto você estiver casado, você não vai se iluminar. Porque a iluminação é você resolver seus conflitos internos, cara. E isso só vai conseguir fazer você sozinho. É que você vai ter condições de analisar, tá? Sua vida inteirinha, cada ato, cada atitude, pormenor. E, sabe, resolver essas questões. Somente estando só. A solidão é o caminho que todos evitam. É mais fácil ir para a igreja do que ficar só. É muito mais fácil seguir um caminho já preparado para você do que você desbravar o seu próprio caminho. Você encontrar o seu próprio caminho. Aí o que? Você fica andando em caminho dos outros. Eu escrevi aqui, Jesus propõe a santidade, a santificação, a glorificação. Como que ele atingiu isso? Estando só. Como solteiro, renunciando ao casamento. Nos mosteiros zen, te sugere ficar só. Minhas pesquisas, os atlantes eram sannyasis, eram solitários.
As sociedades evoluídas, antigas evoluídas, os seus membros, os seus habitantes eram sannyasis, eram solitários. Osho propõe o desabrochar do ser, o pleno desabrochar do ser. A Ordem Rosa Cruz propõe também esse termo, desabrochar, e ele dá como que o nosso ser é uma rosa semi-aberta e que essa rosa pode ser plenamente aberta, isso culminando com a autorrealização, com o mesmo conceito da autorrealização, da iluminação, da glorificação e da santificação. Então são todos sinônimos. Falou de um, falou de outro. Então, falando de autorrealização, nós estamos falando de Jung, nós estamos falando de psicanálise, nós estamos falando de psicologia, nós estamos falando de ciência. Então, eu estou aqui fazendo a integração entre o conhecimento místico e o conhecimento esotérico. É isso que me classifica como mago. Um mago é alguém que tem tanto conhecimento e credencial científica como conhecimento e credencial esotérica, mística, iniciática. A ciência e a religião chegam no mesmo ponto, no mesmo entendimento. A ciência diz que o ser humano pode encontrar sua autorrealização. Jesus chama de glorificação, santificação. Buda chama de iluminação. Osho chama de desabrochar. A Rosa Cruz fala que a rosa que representa a sua alma vai desabrochar. O que é que nós temos de comum em cada um desses termos? Só se atinge, ou os que atingiram esses termos, todos eram solidários, todos eram. O casamento é um atraso de vida. O casamento é um atraso de vida. Não tem serventia nenhuma. Ah, mas como é que fica uma procriação? Procriação fica a cargo das mães, simplesmente, das mães. Nós vamos ter somente emissões, só emissões. Mulheres com as suas crias, somente. E os masculinos, livres, mas apoiando as mães das suas crias. Simplesmente pagando o dote. O dote que eu já instituí aqui. O homem, para ter direito ao amor, ao sexo e à paixão de uma mulher, deve pagar o dote. É o que esse dote? Apoiar essa mulher na conquista dos 3 Cs. Primeiro C, carreira, que é a mesma coisa que uma renda digna. Ajude essa mulher a encontrar uma renda digna. Se ela tem vocação para estudar, sabe, financie para que ela consiga estudar para um concurso. Se ela tem uma capacidade empreendedora, ajude, financie algum empreendimento de forma que ela atinja a sua autossuficiência financeira. Esse é o primeiro C, o C da carreira. Apoie essa mulher na carreira. Segundo C, casa, que nós vamos chamar de lar. Dê um lar para a mulher que te recebe no seu ventre. Apoie essa mulher na conquista desse ser, da sua casa, do seu lar, com a sua prole. Mas não se mude para dentro dessa casa, não. Deixa essa casa com essa mulher. E o último C, carro, locomoção. Ajude essa mulher, comece ajudando
a tirar carteira de habilitação, depois ajude a financiar um carro para que ela se locomova. Pronto. E deixe essa mulher livre, livre. E, claro, de longe, você ajude na educação das crianças. E mais, se essa mulher já tiver filhos com outro homem, o homem que se relaciona com essa mulher precisa assumir os filhos dessas mulheres como se fossem seus filhos. Então vai ajudar na condução da educação dessas mulheres. Resolveríamos o problema da pobreza no Brasil. No Brasil. Resolveríamos instantaneamente. Instantaneamente. Veja, nós temos muitos filhos órfãos. Filhos órfãos. Acabaria, todos esses garotos seriam adotados. Por quê? Sua mãe está se relacionando com quem? Com fulano? Fulano. Para ter direito ao amor ao sexo dessa mulher, você precisa assumir os seus filhos como seus. Então, oriente esses garotos. Faça a orientação desses. Isso é um outro conceito, cara. É um outro conceito. Nós estamos falando aqui da doutrina dos sannyas. Quem trouxe essa doutrina para o Ocidente? O Osho. Mas trouxe equivocado, porque ele mesmo não foi um sannyasi. Não foi um sannyasi. Veja, sannyasi e mestre são antagônicos.